para o que você estiver fazendo, porque esse é o assunto da semana aqui no Distrito Federal. Você de casa vai acompanhar agora uma entrevista exclusiva concedida à nossa equipe. Eu gravei com o motorista que foi abordado e preso por policiais civis na Asa Norte. Ele contou a versão dele de como tudo isso aconteceu. Você vai ouvir agora a primeira parte dessa entrevista exclusiva. A produção dessa entrevista contou com a participação da nossa repórter Josiane Ricardo. Vamos ver. Primeiro eu queria que você explicasse pra gente como foi que tudo começou. O que é que as câmeras não mostram? Bom, a situação toda começou ali no final do Eixão Norte, sentido rodoviária, quando eu vinha trafegando pela faixa da esquerda e eu observei esse carro preto, era um carro sedã preto, normal, que começou a me passar pela faixa do meio, pela minha direita, e de repente ele entrou na minha frente de maneira brusca, sem sinalizar, e começou a frear bruscamente diversas vezes. Eu cheguei a buzinar e ele continuou freando cada vez mais, até que então ele provocou um contato com o meu carro. A partir disso eu fiquei assustado pelo jeito que esse carro estava forçando contra o meu. Eu desviei para a direita e acelerei, saindo rumo, pegando a agulhinha aqui da saída para 114 Norte. Eu ainda segui e fiz a volta dessa tesourinha da 114. Antes de eu entrar, quando eu estava entrando nessa agulhinha, esse carro já tinha vindo atrás de mim e jogou para cima de mim de novo, tentando me fechar. Eu consegui desviar, segui em frente, fiz a volta da tesourinha e ele veio mais uma vez, veio atrás de mim, conseguiu chegar do meu lado e jogar o carro do meu lado, quase que me empurrando para meio que quase que cair ali da tesourinha. Ali eu desviei de novo e segui pelo eixo W. Até esse momento, eu não tinha percebido nada de ser alguma viatura descaracterizada, nem nada. Não tinha nada. Não tinha nenhuma luz, não tinha visto nada, não conseguia ver quem estava dentro do carro porque tinha películas escuras. Naquele momento eu comecei a ouvir uma sirene, onde até eu não conseguia identificar de onde estava vendo, pode ser também pelo nervosismo que eu estava e com medo de tudo que estava acontecendo, não sabia do que era sirene, se podia ser alguma ambulância vindo de algum outro canto e tal. Não estava entendendo, eu estava querendo só sair dali porque na minha cabeça tinha um doido que estava vindo me fechar e querendo parar, me pegar, bater, fazer alguma coisa. E eu estava com meu filho pequeno dentro do carro. Quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 5 anos. E depois desse momento, ainda no eixinho, o senhor conseguiu desviar para o setor comercial, para a entrequadra? Isso, eu segui em frente pelo eixo W, né? E aí, quando eu ouvindo aquela sirene toda, e meu filho também falou, papai, eu tô ouvindo uma sirene. E aí eu comecei a ligar os pontos e falei, acho que alguma coisa muito grave está acontecendo aqui, né? E aí eu comecei a pensar, pode ser uma viatura descaracterizada mesmo. Então eu segui em frente e virei em direção à comercial da 112, onde eu pudesse achar um lugar que fosse seguro para que eu pudesse parar também e descer do carro e poder resolver essa situação. Quando eles finalmente conseguiram fechar, quando eles conseguiram fechar, quando fizeram o senhor parar do carro, eles se identificaram, eles falaram alguma coisa, eles viram que tinha uma criança dentro do carro. O que aconteceu no momento da abordagem? Eles desceram já, a pessoa que estava dirigindo, que foi o que me deu o mata-leão, no jogo no chão, ele desceu bem exaltado e gritando, falando, você tá louco, você bateu numa viatura, você tá preso. E o outro que estava com ele, aí quando eles me fecharam, eu fiquei de frente para ele, para a porta dele, aí sim, ele baixou o vidro e estava com a arma apontada para mim. Mesmo com a criança dentro do carro? Mesmo o carro com a criança não tem película escura, dava para ver que tinha criança? Dava para ver sim, não tem nada de película escura e os vidros são grandes, tem boa visibilidade. E eles te mandaram descer do carro? Mandaram descer e eu fui descendo, uma boa, para
vamos resolver aqui, tá acontecendo alguma coisa, eu vou descer aqui, eu não tenho que ficar querendo me defender ou apresentar alguma resistência. Eu nem tenho porte físico para apresentar resistência nenhuma, né? E não queria arrumar mais problemas. Então fui descer para resolver aquela situação ali. E nesse momento... E aí, durante todo esse momento, eu falava, gente, eu tô com meu filho no carro. Eu virei, fui falando com eles, foi tanta coisa acontecendo também que eu não consegui lembrar assim de tudo. Algumas coisas eu lembro pelos vídeos que eu vi que as testemunhas que estavam lá filmando com o celular fizeram. Eu me virei pro meu carro, botei as mãos para cima, coloquei as mãos no bagageiro, mas levantando as mãos para que eles pudessem me revistar logo e ver que eu não tinha nada, não tinha arma nem nada, não ia apresentar perigo nenhum. Nesse momento, o agente que estava me segurando ali e me abordando, ele começou a bater em mim, ele começou a dar pancadas na minha mão para que eu soltasse, algumas atingiram a minha cabeça também. E eu só falava, a única coisa que eu falava era, eu estou com meu filho no carro, deixa eu pelo menos avisar a mãe dele. E eles falavam, você não vai fazer nada não, você devia ter pensado isso antes de você ter acelerado o carro. E aí ele me deu um mata-leão completamente desnecessário, me jogou no chão e ficou em cima de mim com os joelhos nas minhas costas. E aí a partir desse momento eu não vi mais nada do que estava acontecendo, como meu filho estava. Eu não tinha nem visto, eu vi pelas cenas depois que as pessoas filmaram, que meu filho já tinha saído do banco de trás e estava sentado no banco da frente. Teve um momento que eles fecharam, a gente pegou e fechou a porta bruscamente, que acertou a perna do meu filho, até. Repita, o seu filho tem quantos anos? 5 anos. E depois desse momento, o senhor não lembra exatamente quanto tempo foi que o senhor ficou ali no chão, eles te colocaram no camburão e te levaram? Isso, eu não lembro quanto tempo. Enquanto eu estava ali no chão, eu consegui, apelando para as pessoas que estavam filmando e vendo a situação, de falar que meu filho estava no carro. As pessoas chegaram perto e perguntaram qual que era o telefone. Eu falei, eu não sei o telefone dela de cabeça. Pega o meu celular ali no painel do carro que eu te falo qual que é o contato. E aí uma pessoa foi e pegou o celular, eu dei o código para ela desbloquear e ela conseguiu ligar para a mãe do meu filho para explicar o que estava acontecendo, para ela ir até o local. Enquanto tudo isso acontecia, pessoas que o senhor não conhecia cuidavam do seu filho? Sim, e eu até tenho que agradecer muito, foi um grupo de várias mulheres que se uniram ali e me ajudaram, pegaram meu filho no carro, pegaram no colo e levaram ali para debaixo da marquise da comercial e ficaram com ele até que a mãe dele chegasse. Quando os policiais decidiram levar o senhor para a delegacia, houve alguma fala sobre como o seu filho ia ficar, com quem ia ficar? Por que eles não levaram a criança com o senhor? Não falaram em nenhum momento. Até eles me colocaram no porta-malas da outra viatura que chegou. Eu gritava de lá de dentro, pedindo, alguém pode me dizer como é que tá meu filho, onde tá meu filho? Já fizeram contato com a mãe dele? Porque a minha preocupação o tempo todo era pela segurança, pelo bem-estar dele. Mas ninguém respondia. Alguns apareciam, olhavam para mim para dentro, viravam a cara e saíam fora. Ninguém falava nada. Ou seja, o tempo inteiro que o senhor ficou na delegacia, o senhor não sabia se o seu filho estava bem, com quem o seu filho estava, nada disso? Não conseguia saber. Tentei perguntar também, eles me levaram primeiro para a DCA e me deixaram numa cadeira na recepção. Teve um momento que uma agente até me entregou meu celular, eu coloquei no bolso e aí quando teve uma ligação eu peguei e eu perguntei, eu posso usar meu telefone? E aí o outro agente que estava junto com esse que me jogou no chão, ele estava lá do lado e falou, não, você não pode ficar com o seu telefone, me dá aqui, eu vou guardar ele para você. E eu falei para ele, você pode pelo menos, se tiver uma ligação e aparecer o nome da mãe dele aí, você pode pelo menos atender, só para eu saber se está tudo bem. E ele não respondeu nada. E eu tentei também na DCA, mais uma vez eu falei, alguém pode me dar alguma atualização para saber se meu filho já está com a mãe dele? Falaram, olha, não tem essa informação. Do momento em que o senhor foi levado para a delegacia até esse questionamento, né? Se o seu filho já estava com a mãe, quanto tempo mais ou menos passou? Eu acredito que eu fiquei bem uns 45 minutos na DCA,
Simplesmente sentado na cadeira, sem notícias, sem saber o que estava acontecendo, olhando pro Vitor pro lado de fora para ver quem chegava, se a mãe dele chegava com ele. Mas a única coisa que eu vi foi esse agente chegando, dirigindo o meu carro e levando para o estacionamento da DCA, falando que o carro ia ficar apreendido e está apreendido até agora para fazer perícia. Lá na delegacia, o senhor chegou a ouvir alguma coisa? O que é que o delegado... O senhor foi apresentado a um delegado de polícia? Foi lavrado algum flagrante? Na DCA nada foi feito. Esses dois agentes me pegaram novamente, me levaram para a mesma viatura descaracterizada que eles estavam e me levaram até a 5ª DP. E lá na 5ª, o que aconteceu? Lá na 5ª DP, daí eu fui conversar, eu dei o meu depoimento e a minha versão dos fatos pro delegado e o agente deu a versão dele também. Foi arbitrado alguma fiança, alguma coisa, ou o senhor só foi liberado? Nada? Não chegou nem a ser autuado? Eu fui autuado, foi um registro de... eu não lembro bem os detalhes, mas foi coisa de dano, de evasão do acidente, desobediência. Eu fui autuado como... foi dessa maneira. Ou seja, nada que justificasse tamanha violência? Nada. Sabe, um desentendimento de trânsito, era um carro completamente descaracterizado. E fora dos padrões que eu, como trabalho com o governo e já andei em viaturas descaracterizadas, eu sei, às vezes, identificar o que pode ser um carro oficial ou alguma coisa. Mas esse carro era bem fora dos padrões mesmo, não dava para saber. Por isso eu fiquei com medo de achar que era uma pessoa doida que estava perseguindo. Que a gente sabe que hoje em dia no trânsito, aqui em Brasília, o tanto de gente maluca que tem por aí, que não aceita nada no trânsito, sabe? Não tem mínimo de tolerância, né, com nada no trânsito. Então, e já tinha ocorrido 2 dias atrás, uma outra pessoa já tinha me perseguido também, sabe? Eu fiquei com medo nesse momento. E aí, no calor do momento, foi que eu fiz isso, eu vou fugir daqui. Tem uma pessoa maluca me perseguindo. Porque até chegar o momento de as coisas começarem a se identificar como uma viatura descaracterizada, né? De eu ter ouvido uma sirene, que demorou muito, e ter uma luz também, um rotolite. Esse rotolite só apareceu em cima do carro no momento que eles me pararam já na 112. Antes disso, em nenhum momento tinha luz nenhuma, não tinha nada que identificava o carro. Agora, passado esse tumulto, como foi o reencontro com seu filho? Ele estava bem, tá? Ele ficou bem, eu fiquei até surpreendido que ele estava bem com toda a situação, mas a gente só vai saber agora com o tempo também como que ele vai reagir com outras coisas. A princípio parece tudo bem, mas eu não sei se algum dia alguma coisa vai vir na cabeça dele, ele vai começar a lembrar disso e vai começar a chorar, de lembrar de ter... Ele assistiu de dentro do carro, do vidro, uma pessoa me batendo, né? E ver polícia na rua e acabar ficando com medo de polícia, sabe? Para ele, o que ele viu, ele nunca viu ação de bandido nem nada acontecendo. Primeira situação ao vivo dessa que ele vê de violência, enquanto o pai dele foi um policial me batendo. Eu tive o prazer de conhecê-lo. É uma criança superativa, uma criança muito comunicativa, se expressa muito bem. Ele chegou a te contar, na visão dele, o que ele viu naquele dia? Não, eu ainda não quis forçar muito o assunto com ele também. Eu tô... desde o momento que eu saí eu saí da delegacia, fui até o IML para fazer os exames, né? Porque eu fiquei machucado, ainda deve ter um pouco de marcas, eu fiquei com os pulsos inchados, tem marca no pescoço, tem marca aqui. Algumas dores no dia eu não estava sentindo e agora eu sinto, tem dores na costela de ter ficado no chão, meu joelho ficou esfolado e aí estou sentindo algumas dores a mais ainda, né? Então fui no IML, fiz os exames, tudo. Voltei na DCA para poder pegar meus itens pessoais dentro do carro e logo em seguida eu fui passar na casa da mãe dele porque eu queria ver ele e falar um pouco com ele para tranquilizar a situação. O caso ganhou uma dimensão nacional, inclusive Fala Brasil, essa sexta-feira noticiou toda essa situação, os veículos de imprensa do Distrito Federal só falam nisso. O senhor pensa, em algum momento,
em processar o Estado pelo que aconteceu? Ou o que é que o senhor acha que pode acontecer daqui para frente? Tem algum medo, inclusive, de represália? Eu estou analisando tudo com calma. Nesse momento aparece um monte de gente falando que quer ajudar, que quer defender no caso e tal. Mas eu tô bem parado também, tenho bons amigos que são advogados, tem bastante gente para me ajudar próxima. A gente está analisando o que pode ser feito, né? Até porque tem isso, eu tenho medo do que possa acontecer comigo. Não é a primeira vez que um policial civil se apresenta dessa maneira, exaltada, descaracterizada, me ameaçando, me tratando como se eu fosse um criminoso. E aí é uma situação, eu passei por uma situação bem parecida com essa, já uma vez, e agora sendo reincidente, é isso, eu fico com medo de sair de casa e ter alguém armando uma tocaia para me pegar, para me fazer mal, sabe? Então, eu tô pensando tudo com calma e com cuidado. Qual a imagem que o senhor tem hoje da Polícia Civil do Distrito Federal? Olha, tem esse lado, teve esse agente que foi bem explosivo, foi completamente desnecessário. Tem esse outro caso que eu disse que eu já passei. Tem todos esses casos que a gente vê diretamente nas notícias. Mas também teve pessoas que me atenderam bem, o delegado daqui do TP me atendeu muito bem, as pessoas do ML me atenderam bem. Eu acho que é um despreparo de certas pessoas, eu acho que às vezes tem que ter um melhor preparo, sabe, para alguns agentes. Alguns tem a parte que tá boa e tem os que precisam de um preparo a mais para poder exercer a função. Se o senhor pudesse agora passar uma mensagem pro seu filho naquele dia, se pudesse falar com ele, o que é que o senhor falaria? Eu ainda não sei direito o que falar com meu filho, eu só quero poder deixar ele tranquilo mesmo, sabe? Eu estar sempre presente dele e cuidando dele da melhor maneira possível, mas eu ainda não sei direito. Eu acho que isso vai vir com o tempo, de ensinar ele a se proteger de tudo, sabe? Porque é estranho, sabe? A gente fica numa situação agora que... Quem que tá aí para poder proteger a gente, sabe? Então, vai ser meio que um ensinamento, mais coisas para a vida mesmo, sobre como ele se defender de tudo. Ele mesmo se defender, né? Não ficar dependendo tanto dos outros. Eu ainda estou, de tudo isso que foi falado, primeiro agradecer esse publicitário pela entrevista que deu pra gente, a coragem que ele teve de conversar com a gente, mas o que fica na minha cabeça de tudo isso é a nota do sindicato, que fala que os policiais agiram de acordo com o protocolo ensinado na academia da Polícia Civil. Uma série de erros desde o começo, gente. Primeiro, esse homem fugiu porque ele bateu num carro qualquer, não foi um carro qualquer que o perseguia, tá? Não era um carro caracterizado, não era um carro que estava escrito Polícia Civil do Distrito Federal. Aí até eu parava, qualquer um bateu, parou, vamos resolver o problema de trânsito. Era um carro com os vidros com películas blackout, aquelas mais escuras que você não vê o que tem dentro. Nesse mundo maluco que nós temos hoje, há mais ou menos 2 semanas, um homem numa briga de trânsito em Minas Gerais matou uma criança no outro carro. O cara atirou, pegou na cabeça da criancinha que acabou falecendo. Então você não sabe quem está do outro lado. Eu fugiria tranquilamente. Eu ia parar lá na delegacia de polícia. Como já aconteceu comigo, um maluco no outro carro jogou o carro em cima do meu, bateu no meu veículo e eu fui até a delegacia de polícia, esse cara atrás de mim. Quando chegou na delegacia, o valentão virou sei lá o quê, né? Sumiu a valentia dele. Mas eu fiz isso, eu não parei para ver o que era, porque o maluco estava atrás de mim, me fechando, tentando bater no meu carro. Parei onde eu me senti seguro, né? Uma delegacia da Polícia Civil. E aí acontece uma situação como essa. Eu acredito, tá, que esse não é o procedimento adequado. Uma coisa é quando você trata com bandido. Ah, Juliano, mas bandido não tem tatuado na cara, eu sou vagabundo. Não tem. Da mesma forma que o cidadão de bem não tem, eu sou cidadão de bem.
Por isso que os nossos policiais são muito bem treinados. A polícia do Distrito Federal, seja ela civil, militar, rodoviária federal, penal, ela é muito bem treinada, justamente para que esse tipo de coisa não aconteça.